Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Anderson Amaro, professor de matemática de vocês. Voltamos às nossas gravações após o aviso que nós deixamos no vídeo anterior. Queremos dar as boas-vindas a todos os alunos, tá? Antes de nós iniciarmos propriamente dita a nossa aula, preparei uma vinheta para vocês. Eu quero que vocês assistam a vinheta. Depois a gente segue com alguns informes antes de iniciar propriamente dito a aula. Voltamos aqui, pessoal, já na nosso painel virtual. Dizer para vocês que é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui nessa aula, tá? Eu aproveito aqui o ensejo para avisar que no curso da aula nós teremos aí presentes 3 palavras-chave. Então eu peço que vocês assistam a aula com atenção, tá? Tem um galo aí cantando no fundo, tô para torcer o pescoço desse galo. Mas enfim, desconsiderem aí o som do nosso galinho aí do vizinho, tá? Lembrando que a gente que faz gravação de casa está sujeito a essas situações, tá? Lembrando para avisar também que o nosso áudio, se tiver algum ruidinho, a gente ainda está se adaptando a esse novo aplicativo. Nós estamos usando para fazer as nossas gravações, tá? Quero avisar também que o nosso canal mudou o nome, agora o nome do canal é Matemática é Tudo. Então, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, muito importante isso para a gente. Lembrando que quando vocês estiverem assistindo essa aula, conforme eu já orientei no vídeo anterior, mas eu estarei reforçando aqui, quando vocês estiverem assistindo a esta gravação no YouTube, deixe o seu comentário com o seu nome completo, sua turma e o horário que você está assistindo. Beleza? E não esqueçam de dar o seu joinha lá no nosso vídeo. Esse vídeo aqui ele será a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? Lembrando que essa aula aqui ela está uma aula que está sendo gravada, né? Então assim, caso fique alguma dúvida, alguma coisa que vocês não tenham entendido, vocês podem estar mandando mensagem para a gente pelo Classroom, ou pode estar deixando sua dúvida também lá no chat do YouTube, tá? Então, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas, né, à nossa aula de matemática, né? Essa aula aqui é a aula do primeiro ano do ensino médio, tá? O conteúdo que nós vamos discutir é o conteúdo de funções, tá? Então vejam que o nosso mouse está aparecendo, que ele vai ser o nosso guia, tá? Então o conteúdo macro é o conteúdo de funções. Esse conteúdo de funções dentro da nossa agenda. Vejam que a agenda ele é o conteúdo que nós vamos ver em relação à função. A gente vai ver todos os conteúdos aqui. A gente vai ver a noção intuitiva, a gente vai ver o que é o produto cartesiano, qual é o conceito, ou seja, como é que a gente define funções, como que a gente faz para construir um gráfico de uma função, como é que a gente faz para fazer a análise desse gráfico. Nós temos aí também os tipos de função, que aí nós vamos poder fazer a classificação em injetiva, subjetiva e objetiva, né? Ou seja, os tipos de função. E por fim nós temos aqui a classificação dessas funções. Lembrando a todos que nós estaremos fazendo uso deste livro aqui, tá? Que é o livro Contato
matemática, tá? Esse livro ele tem disponível no Classroom, eu já disponibilizei esse livro. Também já disponibilizei ele nos grupos do WhatsApp da turma, tá? E provavelmente, né, se a gente conseguir um quantitativo suficiente, a gente vai distribuir para os alunos. Se não, fiquem com a versão digital que eu já passei para vocês, beleza? Seguindo aqui o roteiro desta aula, veja, a agenda é tudo que nós vamos discutir dentro do assunto de funções. E aí eu quero avisar a todos, né, que o que nós estamos fazendo aqui é dando encaminhamentos do assunto, tá? Você tem liberdade para consultar outros materiais, outros livros, outros vídeos, né? Mas o ideal é que você siga a linha de raciocínio que nós vamos utilizar aqui, tá? Lembrando que nós temos as 3 palavras-chave que vão estar presentes no transcurso dessa aula, tá? Lembrando que essa é a aula número 1 do segundo bimestre, tá? E aí nós teremos 2 atividades que elas estão sendo indicadas aqui, na verdade é aqui, tá? Na nossa apresentação, tá? E aí eu estarei também deixando ela à parte para que não haja e para que não ocorra o mesmo problema que aconteceu em uma atividade passada, que eu deixei a atividade no slide e aí virou uma confusão, ninguém sabia onde estava, mas faltou ler o comando, né, que foi deixado. Mas enfim, isso é uma história que já passou, tá? Lembrando também, pessoal, que eu já disse no outro vídeo, vou reforçar de novo. Estamos no segundo bimestre letivo, eu entreguei a nota do primeiro bimestre. Quem fez tem nota, quem não fez não tem nota. E aí a gente vai ver, cada caso é um caso, para ver como que a gente vai fazer para fazer essa recuperação dessa nota, tá? Mas o importante é que vocês possam seguir, que vocês continuem e que não desperdicem as oportunidades, tá? Lembrando que a questão do nosso horário é flexível, tá? Para que você possa tirar suas dúvidas, né? Enfim. Então, nós vamos começar aqui do livro que eu já falei, né? Que é esse aqui. Eu estou trazendo agora um print do nosso livro. Ele está lá no Classroom, esse livro digital. O que eu deixei lá é o manual do professor. Quero que vocês entendam o seguinte. Por mais que alguém diga assim, professor, a resposta já está lá. A resposta está lá, mas o processo não está lá. Então, o que me importa não é a resposta. A resposta é apenas uma consequência do processo que você vai fazer. Beleza? Então, tome cuidado, que se você só copiar o que está no livro, eu não vou considerar. E aí, se você for ver, esse conteúdo está lá no capítulo 2 do nosso livro, mais especificamente na página 40 do livro digital, tá? Se você for abrir o livro digital, acredito que vai dar lá pela 42, 43. É só você se guiar pela numeração do livro, né? A página sequencial é a 40, tá? E veja o seguinte, aqui a gente está falando de estimativa populacional, beleza? Determinar uma fórmula que expresse a relação entre grandezas, grandezas variáveis. Você precisa lembrar, grandeza, o que é grandeza? Tudo que eu consigo medir o início e o fim. Tá? Você consegue dizer aonde começa e onde termina e quantificar isso, a gente diz que é uma grandeza. Então, quando eu estou me referindo a grandezas variáveis, estou dizendo elas podem aumentar ou podem diminuir a depender do caso. Né? Então, aqui nós estamos falando de grandezas variáveis e tem sido uma atividade desenvolvida não apenas por matemáticos. Se a gente for parar para pensar em praticamente todas as ações que a gente faz, no qual cada ação tem uma reação, a gente está falando de grandezas variáveis que são grandezas matemáticas, tá? Que podem ser modeladas através de uma expressão matemática. Aí nós podemos consignar, né, que outros profissionais, como engenheiros, biólogos, geógrafos, médicos, enfim, eles buscam compreender ou resolver determinados problemas por meio de fórmulas, que a fórmula me permite encontrar um valor numérico, que por sua vez ele
vai ser analisado a partir de um parâmetro, tá? Então, nesse sentido, uma sub-área da matemática chamada modelagem matemática, ela pode ser utilizada para representar, em termos matemáticos, situações que surgem em diferentes áreas, né? Com base, claro, em um conjunto de dados referentes a um problema definido, bem organizado, bem estruturado, né? Por exemplo, a representação deles por meio de fórmulas, por meio de gráfico, por meio de tabela, que a gente pode estar lendo, interpretando e aplicando esses valores, né? Aí nós temos um exemplo aplicado de função, que é a análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, que ele realiza o censo populacional brasileiro, né? Então, ele realiza uma estimativa, porque essa falha estimativa, gente, vocês entendem o seguinte: é humanamente impossível o governo visitar todos os habitantes de uma determinada região, até por conta de condições estruturais, né, de distanciamento, né, de faixa territorial. Então é bem complicado de fazer o censo de todas essas pessoas. E aí, normalmente é usada uma estimativa, né? Então, essas estimativas elas são importantes tanto para o cálculo de indicadores sociodemográficos e econômicos nos períodos entre dois censos, né? Isso aí para auxiliar ministérios e secretarias estaduais, municipais e federal na formulação, implementação e organização, né, dos seus programas sociais, seus programas até, a gente pode dizer, programas de cobrança, né, para saber como que está sendo ali a distribuição de renda, de serviços públicos, para que um determinado município funcione. Se a gente pegar aqui o exemplo da nossa cidade, que é Parauapebas, ela tem um orçamento muito alto. O orçamento da nossa cidade é superior a muitas outras cidades. Por quê? Porque tem toda essa questão de população, nicho de mercado, né, e outros fatores. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês observarem nesse gráfico que está à nossa direita da tela. Nós temos aí um gráfico da população brasileira em alguns censos, né, que foram realizados de 1980 até 2010. Ok? Até 2010 foi medido e aí foi feito uma projeção, tá? Uma estimativa para 2020, né? Lembrando que esse livro aqui ele foi editado em 2018, né? Então por isso que ele está dando aqui a data de 2020, nós já estamos em 2021. Só que aí note que ele tem uma projeção para 2030, 2040, 2050 e 2060. Aí aqui eu faço uma ressalva, seguinte fato: quando isso aqui foi feito, não tinha nem sequer noção que teríamos essa pandemia que estamos vivendo até hoje, né? Então, é de certeza que essa projeção vai ser para menos, até porque já faleceram aí mais de 418 mil brasileiros. Então, esse número impacta de forma negativa. E se você observar a curva do gráfico, cada pontinho desse, cada bolinha vermelha dessa, indica um ano e o total de habitantes que nós tínhamos nesse ano. Se você observar bem, de 2040 para frente, ele já começa a declinar, ou seja, ele começa a reduzir. Por quê? Porque se você lembrar da nossa foto de capa, nós temos um velho, senhor já de idade, e nós temos uma criança. Então, o que acontece? Em anos passados, não vou muito longe, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, era comum, muito normal, a mãe ter 7, 8 filhos. Hoje, essa realidade ela mudou bastante.
Nós temos aí famílias compostas de um filho, de dois, de três. No máximo aí a gente vê quatro, estourando cinco, não mais que isso. Então, por exemplo, minha mãe teve 9 filhos. Você pode, se você for ver sua avó, deve ter tido o que? Uns 5, 7. Varia aí nessa média. Mas a geração que está de 2010 para frente, eles já estão tendo esse cuidado, né, com a questão de geração de novas vidas, até por conta do custo de manutenção, né? Filho é um investimento pro resto da vida. E aí o que a gente pode deduzir? De 2040 para frente, esses que são jovens hoje, em 2000 e 2010, eles já vão estar chegando aí para uma idade mais avançada, né? Então já vão estar uma idade que possivelmente a probabilidade de prolongamento dessa vida é bem menor e, consequentemente, espera-se que aconteça essa redução. Tá? Então, partindo desse princípio, a gente vai falar aqui de algumas noções intuitivas de função. Tá? Como eu já disse, grandeza é tudo que eu posso medir ou contar o início e o fim. Tá? Então, em diversas situações do dia a dia, é bem fácil, é bem tranquilo a gente perceber situações que estão relacionadas à grandeza. Lá na página 40 e 41, que foi essas duas que a gente acabou de ver, escrevemos aí uma relação entre anos, ou seja, o anos estava na linha da horizontal e a população estava na linha da vertical. Tá? Outro exemplo ocorre quando abastecemos um veículo. Se você for pensar, veículo aqui pode ser um carro, pode ser uma moto. A quantidade de combustível que eu vou ter, ela é a minha livre escolha, porém, a quantia a pagar depende diretamente da quantidade de combustível que eu vou colocar. Se eu colocar muito combustível, vou pagar muito. Se eu colocar pouco, vou pagar pouco. Então aí notem que ela está diretamente relacionada. Aí você lembra lá do período mestre. Eu tenho grandezas que são diretamente e grandezas que são inversamente. Se você for pensar, aqui a relação ela é praticamente a mesma. Tá? Então, muitas descobertas, ou seja, muitas dessas relações que foram pensadas e analisadas, elas podem ser descritas por um conceito matemático. Né? Por exemplo, a quantidade de pão que eu vou levar em relação à quantidade de dinheiro que eu tenho. Isso, essa relação entre poder de compra e mercadoria, ele pode ser descrito por uma função. Então, o conceito matemático dado para responder esse problema chama-se função. Então, esse conceito de função ele é relativamente novo. Se a gente for parar para pensar história da matemática, desde a geometria, isso é novo, né? Século XVIII, século XIX. Quem contribuiu muito para isso? Nós temos o Leibniz, nós temos Newton, nós temos Euler e nós temos Fourier. Né? Então, aqui, mais adiante, nós vamos ver 3 exemplos de aplicação, problemas do cotidiano, beleza? Lembrando aí que na nossa esquerda nós temos aí uma litografia, uma fotografia, mas é uma pintura do suíço Leonardo Euler, que alguns dizem Euler, mas o nome certo, a pronúncia correta é Leonard Euler, que ele foi um dos maiores e mais produtivos matemáticos de sua geração. Né? No estudo de funções ele contribuiu com algumas notações que até hoje a gente usa. E aproveitando a palavra anotações, anotem aí que notações é a nossa primeira palavra-chave, tá? Essa palavra-chave você vai precisar para colocar lá na frequência, no formulário de frequência, beleza? Então, exemplo 1 vai dizer o seguinte: o biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir da gordura de gorduras animais e de plantas oleaginosas, que produzem óleo, como algodão, girassol, a mamona e a própria soja.
Exemplo, o óleo de cozinha, o óleo de soja, tá? Entre as vantagens da utilização desse combustível, pode-se destacar a menor emissão de gases poluentes na atmosfera, o famoso CO2, ou gás carbônico, tá? E aí nós temos também o gás carbônico, já desculpa, já estou viajando. Eu acho que deve ser esse galo que está me atrapalhando. A emissão de gases poluentes é o metano, é o famoso CH4. Né? Isso se a gente for comparar com o diesel comum, que é aquele que é obtido a partir do refinamento do petróleo. Tá? Então, aqui observe a relação entre quantidade de mamona e a de biodiesel produzida. Tá? Uma palavra que vocês vão ver com muita frequência é a palavra variável. Tá? O que é uma variável? A variável, você tem que pensar o seguinte, é tudo aquilo que pode mudar. Se ele pode mudar para mais ou para menos, isso chama-se variável. Tá? Então, note que existe uma relação entre a grandeza. Na minha primeira coluna, a quantidade de mamonas está em toneladas. Para quem não sabe o que é mamona, essa plantinha que está aí na sua direita do seu monitor ou do seu celular. Tá? Aí veja, note que 1 tonelada de mamona eu consigo produzir 560 litros. 2 toneladas, a quantidade de biodiesel, note que ela está dobrando. Se eu aumentar para 3, ele triplica. Ou seja, o que acontece? A quantidade de biodiesel produzida, ela é uma relação entre a quantidade de mamona que eu estou usando pela quantidade que vai sair. Tá? Aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte. A primeira variável que aparece, que está mandando, é que se a gente pensar a quantidade de biodiesel que eu vou produzir, depende da quantidade de mamona utilizada. Logo, a gente diz que quantidade de mamona ela é a nossa variável independente, tá? Que a gente está chamando ela de X, tá? E a quantidade de biodiesel, que a gente está chamando de Q, ela é a variável dependente. Você tem que lembrar o seguinte: variável independente é o que eu escolho, a quantidade que eu quero usar. Posso usar mais, eu posso usar menos. Já a variável dependente, ela é o resultado que vai ser obtido a partir da variável independente, tá? Então, note que essa relação ela é um exemplo de função. Por quê? Aumentou mamona, aumenta biodiesel. Diminuiu mamona, diminuiu biodiesel. Tá? E aí a gente vai calcular, ou seja, a gente vai fazer a conta dessa relação entre mamona e biodiesel com a seguinte expressão. Note que o Q, a quantidade de biodiesel em litros, ele vai ser equivalente ao quê? A quantidade de biodiesel produzido por 1 tonelada de mamona vezes a quantidade que eu estou usando. Né? E aí, ele deu aqui um exemplo. Imagine que eu quisesse saber, por exemplo, quantos litros de biodiesel são produzidos com 12,5 toneladas de mamona. Aí o que a gente vai fazer? Esse X é o que? A quantidade, é o valor numérico da quantidade de mamonas. Eu vou pegar aqui em 60, vou multiplicar por 12,5, 17.000. Quantidade de biodiesel obtida a partir de 12 toneladas e meia de mamona são 7.000 litros. E aí eu coloquei aqui mais duas situações hipotéticas. Se eu tivesse 25 toneladas de mamona, aí eu faria a mesma conta, o que é a quantidade de biodiesel, equivale a 560, que é a quantidade de biodiesel produzido com 1 tonelada de mamona, vezes a quantidade. Agora é 25, é 60 vezes 25. E aí nós temos aí um total de 14.000 litros. Óbvio, né, gente? Porque se você observar aqui, a quantidade de mamona dobrou de 12,5 para 25. É óbvio que se dobrei a quantidade de
mamona utilizada, ele vai dobrar a quantidade de litros, já que eles são diretamente proporcionais. Tá? E se fosse 40, era a mesma conta, que 60 vezes 40, nós temos 22.400 litros. E aí, não esqueçam que no exemplo 1, dizemos que a quantidade de biodiesel produzida está em função da quantidade de mamonas. Ou seja, a quantidade de resultado depende da quantidade de matéria utilizada. Tá? No exemplo 2, a gente está falando de camisetas e de valor cobrado. Tá? Note que nós estamos falando de uma estamparia que ela cobra uma taxa fixa. A taxa fixa é uma coisa assim que a gente vai discutir na próxima aula, porque às vezes a pessoa não entende o que é essa taxa fixa, tá? Só que ela é referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor por peça de roupa estampada, né? É a famosa cobrança pelo molde e as reproduções, um acréscimozinho, tá? Então, para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento, né, ou seja, o que vai ser gasto, ele é estabelecido da seguinte forma: vai ser cobrado uma taxa fixa de R$ 75 para fazer essas camisas, que aí vai pagar design, vai pagar, enfim, toda aquela parafernália para fazer o molde padrão, né? A partir desse molde padrão, por cada camiseta que você fizer, você vai pagar R$ 9. Então, se for uma camiseta, R$ 75, que é o valor padrão, mais 9, é 84. Se for duas, 75 mais 9 vezes 2. Se a gente repetir esse entendimento N vezes, ou X vezes, nós temos que o valor cobrado, nesse exemplo 2, vai ser a taxa fixa, que é aquele valor que não muda, tá? Você pediu uma, no mínimo é 75 e você já vai ter que pagar, tá? 9 é o valor da camiseta, ou seja, para aquela camiseta a mais que está sendo feita, tá? E o X, gente, entrou uma família aqui. E esse X aí, gente, se você observar, um problema, ele é a quantidade de camisetas que eu estou adquirindo, beleza? Cafezinho para vocês aí, tá? Eu tô tomando um aqui, tá bom? Gostoso. Enfim, notem que a quantidade de camisetas ela é variável independente, porque a quantidade que eu vou escolher, quem decide sou eu, beleza? Agora, a quantidade que eu vou pagar depende da quantidade de camisas escolhida, tá? Então, nesse caso, opa, passou muito rápido, beleza? Voltou. Nesse caso, a gente diz, gente, vai estar danado esse computador hoje, ó. Acho que ainda está meio bugado. Nesse caso aqui da camiseta, a gente diz que o valor cobrado está expresso em função da quantidade de camisetas, ok? Mas, rapaz, até me perdi aqui. Tá, lembrei. Então, o valor cobrado nas camisetas, note que é uma composição. Taxa fixa, mais o valor por camiseta multiplicado pela quantidade que você está escolhendo, tá? Aí fico deixando aqui para vocês, ó. Volte lá no exemplo 1, identifique qual é a variável dependente e qual é a independente da função. Eu já disse para vocês, né? Tá escrito lá, tá? No exemplo 3, temos um problema geométrico, tá? Ele diz que a área de um quadrado pode ser utilizando a fórmula de lado vezes lado, ou seja, a área do quadrado A, para quem não lembra, a área é a superfície ou região interna de uma figura fechada. Normalmente não só de uma forma plana, mas de uma forma não plana, a gente tem essa região interna, essa superfície. Aí, para quem tem dúvida, a superfície é onde a sua mão pode tocar.
Se você observar, ó, aqui eu não consigo passar a minha mão. Por quê? Porque isso aqui é o espaço. Isso aqui já seria uma outra geometria, geometria espacial. Geometria plana. Consigo passar a mão na minha estante. Então, isso aqui tem área, beleza? Então, isso aqui vocês já viram ano passado como se calcula a área do quadrado. Pega o valor do lado e multiplica por ele mesmo, beleza? Então, o que acontece? A área do quadrado, ela depende da medida do lado. Se eu aumento o lado, eu aumento a área. Se eu diminuo o lado, diminuo a área. Então, a gente pode dizer que área do quadrado e medida do lado do quadrado são grandezas que se relacionam. Aí eu chamo a atenção para você o seguinte. Você lembrar lá do ano passado, você estudou um assunto chamado expressão algébrica. O que é expressão algébrica? Ela é uma expressão que utiliza uma variável. Você tem os dois membros da Jesus. Você tem os dois membros da equação, né? De um lado você tem a variável, do outro lado você tem os números. Se você estiver trabalhando com duas letras diferentes em lados opostos, ou pode ser as duas do mesmo lado, você tem o que nós chamamos de função, tá? Mas só vai ser função se a grandeza 1 se relacionar com a grandeza 2. Beleza? E não esquece que essa relação, né, ela é uma relação de crescimento ou decrescimento. As duas grandezas, tá? Não pode ser, por exemplo, uma está aumentando até o Deus dará e a outra não está acontecendo nada. Isso não vai rolar, beleza? E aí, como é que ficaria o nosso resumo até aqui? Vocês entendem o seguinte. Variável independente é a escolha que eu estou fazendo, tá? Ela não depende de nenhuma outra circunstância, tá? É claro que ela vai esbarrar em uma outra variável. Por exemplo, eu tenho R$50 no bolso. Vou lá na padaria e um pão custa R$1. Ou seja, a quantidade que eu vou levar, eu que decido. Só que eu esbarro na quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso. Beleza? Então, de um modo geral, a gente diz que variável independente é a escolha que você está fazendo. Não depende de nenhuma outra circunstância. Tá? Como é que eu represento? Qualquer letra que você quiser. Tá? Normalmente as pessoas representam com letras que estão relacionadas com o problema. Tá? Que é variável dependente. Então, já fala dependente, quer dizer que ela depende de alguém. Então, a variável dependente, ela é o resultado obtido a partir do momento que você substitui aquela escolha que você fez, tá? Então, por exemplo, exemplo da padaria ainda. Pãozinho custa R$1, tem R$50. Se eu comprar 15 pães, é R$15. Se eu comprar 30 pães, eu vou pagar R$30, tá? Aí lembre que nessas circunstâncias, nesse desenho, eu consigo levar no máximo 30, beleza? E aí a representação da variável dependente pode usar qualquer letra, desde que essa letra seja diferente da primeira letra que você escolheu aqui para a variável independente. Por exemplo, na independente você escolheu x. Na dependente você não pode escolher x, você tem que escolher outra letra diferente de x, beleza? Tá? Aí, o que acontece? A atividade 1, ela vai ser do livro digital, né? Esse livro aqui que eu mostrei para vocês, só que ele tá lá no Classic no WhatsApp.
As páginas é a 44 e 45. Eu quero que vocês me façam a questão de 1 até a questão de número 7, tá? Como é que você vai responder? Você vai responder no caderno, identificando a questão e o cálculo necessário. Lembre, eu quero que antes de você começar a responder, lá em cima eu quero que você coloque seu nome, sua turma, beleza? Como a gente está aqui numa situação atípica, né? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa aula até aqui, tá? A gente vai ficar nesse primeiro momento só com uma palavra-chave, tá? Que eu disse lá atrás, eu espero que vocês tenham anotado, se não, voltem a fita e assistam de novo. Eu vou dar um tempinho aqui para me organizar as coisinhas aqui. Eu vou gravar a continuação dessa aula, tá? Que seria a aula 2, beleza? Aí a gente vai ficar com essa parte 1 sobre introdução de função, tá? Na introdução de função, eu preciso lembrar o que é uma variável dependente e uma variável independente. E aí lembrando que eu preciso saber relacionar, ou seja, elas têm uma grandeza de equivalência, tá? Mas no mais, daqui a pouco eu gravo a segunda parte e já mando, eu espero mandar ainda hoje, não sei, mas essa aqui eu sei que vai, tá? Eu quero de antemão agradecer a presença e a participação de todos, tá? Caso vocês tenham, deixa eu ver aqui, Jesus. Ok. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, a gente do céu, que bobagem aqui. Ok, melhorou. Aí eu quero dizer para você o seguinte, que qualquer dúvida que você tenha ficado, você pode deixar lá no WhatsApp pra gente, tá? Lembrando que essa aula já vou carregar para o canal, já vou disponibilizar lá no Classroom, tá? Na hora da aula de vocês ela vai entrar automaticamente, tá? Daqui a pouco eu gravo a parte número 2, tá? E aí, lembrando que parte 1 soma com parte 2, tá? No final eu vou ter as minhas 3 palavras-chave, beleza? Então, eu fui por enquanto. Até daqui a pouco, pessoal, e bora trabalhar.